Fala, povo, de volta com um podcast antenado e a gente hoje vai conversar sobre direito eleitoral. Eu vou conversar com um especialista no assunto, é o Kennedy Diógenes. Tudo bem, Kennedy? Tudo bem, Gílio. Muito prazer aqui estar com você. Você tem inclusive um livro falando sobre esse tema, né? Que você renova a cada eleição, a cada mudança legislativa. Como é que funciona? Exa- Fala um pouco sobre esse livro. Exatamente. A primeira edição desse livro foi em 2020, né? Uhum. E nós fizemos a renovação 2022 e agora 2024, né? Então aqui eu trouxe inclusive para você um Opa, exemplar, para que obrigado. você possa, e o outro aqui para você sortear com quem você quiser, Ah, tá que certo? legal. E é um livro que está bem estruturado, porque ele trabalha Esse a- daqui já está atualizado para as eleições de 2024, não é isso? exatamente isso, exatamente isso. Então, com toda a jurisprudência, tem a parte de jurisprudencial, Uhum. principalmente focada aqui no estado do Rio Grande do Norte, no TRE do Rio Grande do Norte. Porque tem Tem, diferenças de TRE para TRE, por exemplo? tem porque, eu não sei se você sabe, mas o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado é um dos que mais caça proporcionalmente no país, né? Para você ter ideia, de 2020 para cá, foram caçados um prefeito, um mandato a cada 3 dias. Então, há um mandato a cada três Isso é dias normal? É normal principalmente porque desde da reforma que foi feita, a mini-reforma de 2016, 2015 para as eleições de 2016, que acabou a última eleição para que havia investimento de pessoa jurídica, doação de pessoa jurídica, Sim, foi 2014, sim. 2015 o Supremo Tribunal Federal extinguiu Financiamento isso. público agora? Em 2016 criou o financiamento público. Uhum. Então, como criou o financiamento público, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aconteceu de que o TSE e o Congresso Nacional começou a regular muito a parte de prestação de contas, né? Então, hoje, grande parte dos mandatos, ele tem a sua perda do mandato é justamente por causa de arrecadação ou gasto em campanha. Para você ter um. Inclusive, antes era uma coisa que era discutida somente durante a campanha, e depois, dessa reforma, em 2018, houve a primeira cassação no Brasil de um candidato eleito, foi a senadora Selma Arruda, do Mato Grosso, Sim. e ela perdeu com gasto na pré-campanha. Então, a pré-campanha, gastos na pré-campanha começaram a caçar também. O Moro acabou de ser isentado lá pelo TRE do Paraná e Sim. subiu para o TSE para ser debatido também no TSE, não é isso? E que já Então, foi julgado também. essa questão da prestação de contas hoje é um grande desafio. É o grande gargalo hoje das campanhas, né? Existem alguns gargalos da campanha que é justamente a prestação de contas, e o outro é a propaganda, né? Quando você tem dentro da propaganda que existe um aumento muito significativo no investimento para divulgação, pode gerar algum tipo de abuso de poder econômico, abuso de poder político, e Sim. tudo isso ele termina gerando o que chama de AGES, né? Ações de investigação judicial eleitoral, que tem o condão de caçar o candidato E essas eleito. ações normalmente são muito rápidas. São muito rápidas. O bom da Justiça Ou seja, Eleitoral, se fizer errado, vai ser caçado a rapidamente. Justiça Eleitoral, ela trabalha muito rapidamente, porque ela tem que dar uma resposta muito rápida para a sociedade que elegeu aquele candidato. Tanto é que hoje o registro de candidatura, a intenção é que começa agora, né? Vai Uhum. começar agora. As convenções começam dia 20 de julho, terminam dia 5 de agosto, registro de candidatura até 15 de agosto, 16 de agosto começa a campanha. O TSE quer julgar todos os registros de candidatura até 15 de setembro, 15 a 20 de setembro. Então, é esse período que eles devem estar julgando, ou seja, o registro de candidatura, que vai abordar justamente aquela questão da inelegibilidade do candidato, se o candidato pode ou não pode ser candidato, né? E Uhum. ele vai trabalhar até setembro, está todo mundo julgado já, para saber se vai ter ou não. Tem aqueles casos dos candidatos que continuam isso ficam subjúdice, né? Eles Sim. têm algum tipo de inelegibilidade, são indeferidos do registro de candidatura e ficam recorrendo, e mesmo assim eles continuam a fazer a campanha.
E isso é que se estende mais, a exceção. Mas, normalmente, processos na justiça eleitoral, eles demoram aí na faixa de 35 dias, 40 dias, processos mais simples. Representações, você tem prazo de 24 horas. Uhum. Representação de propaganda, por exemplo, né? As outras representações são representações pelo 96, são prazos de 2 dias, de 24, de 48 horas ou de 3 dias, né? Ou seja, essas particularidades, esses prazos muito específicos da Justiça Eleitoral, eles acabam levando os partidos a terem escritórios especializados, a contratarem advogados para cuidar dessa parte, né? Porque há muitas mudanças. Talvez seja a legislação, me corrija se eu estiver errado, que mais muda. É a legislação que mais muda, sem sombra de dúvidas. A cada 2 anos, existem grandes transformações, mesmo no ano que não tenha. Você vê, a última vez que nós não tivemos, passamos de uma eleição para outra sem ter transformação, sem ter uma modificação na legislação, foi em 1998 para 2000. De lá para cá, todos os anos, a cada 2 anos, no ano anterior, sempre houve uma reforma. E este ano, 2022, para 2024, não teve também. E por que não teve? Porque está no Congresso Nacional, está lá na Câmara dos Deputados, um novo Código Eleitoral. Então, eles precisaram de mais tempo, os nossos congressistas precisaram de mais tempo para poder entregar essa grande reforma, que aí modifica tudo Que, do Código inclusive, Eleitoral. tem uma questão que está sendo muito debatida, que é sobre a anistia. Sim. Que eles estão há uma crítica muito forte sobre a anistia para os partidos em relação a alguns prazos, algumas prestações de contas. Como é que você avalia essas mudanças? A anistia, você vai isentar, é um projeto de lei que está hoje no Congresso Nacional, Uhum. né? E existe uma PEC também que está em curso, mas com relação à anistia, é uma isenção das multas aplicadas aos partidos políticos. E a ideia é zerar e começar o jogo de novo. Quem tiver agora daqui para frente, segundo a justificativa, né, fazer com que eles paguem por isso, porque vai ter uma solidariedade agora dos dirigentes, né? Esse é o projeto. A solidariedade dos dirigentes, que antes não tinha essa solidariedade Era só o partido específica. que era Era responsável. o partido que era responsável. E agora não. Agora, isso é o projeto de lei que está querendo responsabilizar mais os dirigentes. Agora, zerando para trás. E a justificativa de zerar esse jogo é por causa justamente dessa transformação que teve legislativa, que teve uma adequação muito grande, principalmente de 2016 para cá, para que os candidatos eles pudessem se adequar ao próprio jogo político, né? Lembre-se que até 2016 a campanha eleitoral era de 3 meses. Hoje a campanha eleitoral é de 45 dias. Inclusive, as pessoas têm sentido, né, a coisa muito fria ainda, né, na campanha, de um modo geral. Muito fria. Muito fria para o eleitor comum, Sim, né? sim. Para a Para os classe partidos, política. classe política, não. Não, os atores políticos todos eles estão em efervescência. Mas para os eleitores em geral, ele realmente está muito frio ainda. O que é que está começando a ter? Inclusive com condenações no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, são as condenações coibindo os deepfakes, que a resolução este ano, eu estava dizendo, mesmo quando não há uma alteração significativa na legislação, o TSE, ele na véspera das eleições, véspera do ano eleitoral, eles sempre promulgam, baixam algumas portarias, algumas resoluções, eles legislam, porque é o único poder judiciário, que é o eleitoral, que tem o poder também de legislar. Sim. E eles legislam regulando aquela forma de se posicionar. Olha, isso aqui, eu quero dizer isso. Né? Por exemplo, inteligência artificial não está na legislação. Então, eles incorporaram isso numa resolução. Né? Existe a resolução 23.610, que é a resolução que trata da propaganda. Em 2024, já esse ano, eles alteraram essa resolução, trazendo para dentro dessa resolução vários conceitos, como, por exemplo, de Deep Web, de inteligência integrativa, de inteligência artificial generativa, o que pode e o que não pode com relação a isso.
um prefeito lá do estado do Rio de Janeiro, eu não lembro qual é o município, mas ele foi multado agora em R$ 5.000 por propaganda irregular, ilícita, porque ele fez uma montagem em inteligência artificial, onde ele estava na frente de um palco com milhões de pessoas. Aí, porque é permitido você usar a inteligência artificial, mas você tem que dizer imagem gerada por inteligência artificial. Aí ele não colocou isso. Outro que foi aqui de Pernambuco, que modificou a voz dele, colocou uma voz de um artista. Então, isso... E também não colocou o aviso para a população. Porque qual é o princípio? O princípio transparência, né? É a transparência. É você não induzir o eleitor a erro. Entendeu? Então, isso é o princípio maior. E isso tudo está muito bem amarrado na resolução de propaganda e de fake news. Então, essa seria a mudança ou o ponto novo a se debater e a se entender dentro das candidaturas. Exatamente isso. E esse é o que mais se promete hoje. Eu estou fazendo uma previsão muito... Está isso no livro, inclusive, uma previsão muito pós-apocalíptica, dizendo que muita gente será caçada em face da má utilização da inteligência artificial. A gente também, Dr. Kennedy, tem visto, apesar da campanha estar fria para a população de um modo geral, mas para os atores políticos ela está em efervescência. E a gente tem visto muitos eventos de pré-campanha, que às vezes eu tenho impressão, me corrija se estiver errado, que há determinados abusos. O que é que pode, o que é que não pode dentro desse período de pré-campanha? A impressão que eu tenho é que eles já startaram, já tem gente na rua, enfim, tem algumas coisas bem complicadas quando a gente vai olhar assim. Será que a Justiça Eleitoral não está vendo isso? Excelente. Perfeita pergunta. Na verdade, quando houve a redução de 3 meses para 45 dias, em 2016, o próprio legislador ele disse, olha, já que eu vou reduzir, então eu vou permitir uma série de coisas. Então, eu posso dar entrevista, eu posso dizer, até em 2016, você não podia dizer que era pré-candidato. Eu vou ser candidato. Não podia dizer. Você não podia falar nada sobre você. Então, hoje eu posso dizer, sou pré-candidato. Sou pré-candidato, eu sou pré-candidato e eu sou a melhor opção para Natal por isso, por aquilo. Você pode falar das suas qualidades, antes você não podia fazer. Hoje você pode participar de entrevista, hoje você pode participar da sua opinião, fazer críticas administrativas, pode fazer a reunião às expensas do partido, né? Com o custo do partido, com a população em geral para discutir bandeiras, para discutir plataformas políticas, coligações, né? No caso de majoritário. Então, você pode fazer uma série de coisas. O que é que você não pode fazer? Pedir voto. Você não pode fazer o que chama de pedido explícito de voto. Aí, para você ter ideia, o que era isso em 2018? A gente não sabia ainda. A jurisprudência foi construindo o que é o pedido de voto. Hoje, a gente sabe que o pedido de voto é qualquer menção que você utilize, ainda que não seja expressamente pedido de voto, mas que você se utilize de palavras mágicas que induzam o eleitor ao voto. Por exemplo, já teve candidato a prefeito eleito, multado depois e cassado em face de utilização de nós juntos chegaremos lá, na pré-campanha. Chegar lá onde? Cara pálida. Eu vou precisar de você no dia 6 de outubro. Isso tudo... Ele achou que para pedir voto ia dizer voto em mim apenas, né? Exatamente isso. Aí a jurisprudência ela foi construindo o que ele chamou de palavras mágicas. E essas palavras mágicas, hoje, elas foram incorporadas de tal forma que é muito difícil você não ter um discurso que seja gravado que você não engana. Isso aqui pode ser palavra mágica. E hoje todo mundo grava tudo, né? Tem celular, todo mundo tem celular, todo mundo tem uma gravadora. E você sabia que a propaganda extemporânea ou propaganda ilícita, ela não é só o pedido que promove o candidato, aquele pedido que também denigre o candidato, também é uma propaganda extemporânea. Sim. Uma propaganda negativa, ela pode ser multa de 5 a 25 mil reais. A gente hoje mesmo está numa campanha muito grande aí, porque existem determinados blogs, né, que são não só blog, mas blogs e também determinadas pessoas, determinados perfis a soldo, né, que ficam denigrindo a imagem reiteradamente. Influências ficam, e a gente hoje tem conseguido fazer
Fiscalização. O TSE montou um grupo de trabalho que envolve TSE, Ministério da Justiça, OAB, Ministério das Comunicações, está totalmente integrado para retirar do ar qualquer tipo de informação que seja fake news em até 1 hora. Então, hoje, se o TSE identificar... Mas aí tem que ter uma decisão judicial para isso? A decisão judicial, inclusive a decisão judicial ex officio. O próprio TSE, o próprio TRE pode dizer isso aqui está prejudicando, assim, assado, e vai tirar, e tira do ar, derruba o canal. E não só derruba mais o canal de onde saiu, derruba todo o canal por onde for a cadeia de divulgação do evento. Ele vai derrubando tudo. E, além disso, tem multa, né? Então, isso tem uma série de consequências que são consequências, inclusive, criminais, porque hoje é um tipo penal eleitoral. Né? Como é que o senhor avalia a evolução do processo do direito eleitoral no país? A gente fala muito que o processo da democracia no nosso país é jovem, né? Temos uma democracia jovem e que as pessoas estão ainda se acostumando com isso tudo. A gente, até bem pouco tempo, ainda tinha questionamentos sobre a isenção das urnas, se elas eram realmente, né, confiáveis. Então, como é que você avalia toda essa conjuntura trabalhando nessa área, doutor? Você estudou muito para fazer essas perguntas. Você está muito... Pior que não, viu? Pior que não. Mas são perguntas extremamente pertinentes e muito feliz nessa pergunta, porque a gente está num momento decisivo mundial. Né? Existe uma divergência muito grande de opiniões, uma intolerância muito grande, uma polarização muito grande mundial. Né? Eu não falo nem nos Estados Unidos, porque é uma grande democracia também, né? Que é tão jovem quanto a do Brasil. Né? A diferença é que nos Estados Unidos, lá é muito mais violenta a polarização. Para você ter ideia, sabe quantos presidentes foram mortos no cargo? Nossa, eu lembro muito do Kennedy. Kennedy. Seu xará. Abraham Lincoln e mais 2 presidentes morreram no cargo. E agora, recentemente, Trump. Não, atentado contra presidentes foi mais de 15. Para você ter ideia, como a política é violenta nos Estados Unidos. Tomara que aqui ninguém queira seguir o modelo, não, né? Aqui no Brasil... Parece que a gente está arrumando para isso. Parece que sim, né? Desde aquele evento de 2018, né? Ele ficou muito mais polarizado. Mas eu acredito que a força do brasileiro com relação a isso, porque o brasileiro é um povo pacífico, é um povo... ordeiro, na sua maioria. Então, eu acredito que a gente está amadurecendo muito. As instituições estão muito mais fortes. Nós enfrentamos um golpe agora. Sim. Dia 8 de janeiro, ou alguém tem dúvida que foi um golpe? Foi um golpe. Não, foi um golpe. Foi um filho tão feio que os próprios pais não quiseram depois adotá-lo. Eles mesmos se repudiaram, deixaram ele. Né? Então... nós tivemos hoje uma experimentação de todas as instituições. A nossa democracia é uma democracia forte. As urnas, eu participo de eleições diretamente desde 2008. Você era nascido? Acho que não. Eu estou em 76, doutor. Pode falar que vai cá. 2008. E de 2008 para cá, a gente tem visto um fortalecimento muito grande, tanto nas instituições como também nos equipamentos. A urna eletrônica hoje, existem mais de 32 firewalls para você poder ingressar no núcleo da informação. Para você ter ideia, toda a urna ela é completamente desconectada do mundo exterior, ela é isolada. Não existe possibilidade de um sistema de hacker conseguir hackear e modificar as urnas. Isso já está provado. Desde 2008 que a gente consegue... E antes, né? Porque isso é bem antigo, mas 2008 que eu venho acompanhando, eu vejo que todo ano o TSE ele lança edital para hacker, com premiação para aquele que invadir, e não teve até hoje nenhum tipo de invasão. Então, a gente tem hoje uma segurança muito grande com relação a isso. O que é que falta ainda? Falta uma maior independência da consciência do brasileiro. Se você olhar a nossa história, a história do coronelismo,
né? Principalmente nós, nordestinos, né? Que tivemos muita força com relação à questão da terra, vinculada à terra. Nós, até hoje, somos uma grande agricultura, né? E aqui a gente chega e começa a crescer nesse ponto. Nós somos muito vinculados ainda ao dono da terra. Aí, hoje existem os novos donos das terras, né? De terras diferentes, né? Então, você vê cidades que têm dono. Você vê estados que têm dono, né? Estou falando de outros estados. Aqui está bem pulverizado. Bem pulverizado, né? Mas você vê isso. E quando você começa a ver, você vai para o Maranhão, por exemplo. O Maranhão é complicada a situação. Aí você... aquele eleitor que está lá na cidade tal, que depende do Bolsa Família que foi dado pelo prefeito tal, é pago pela União, mas quem cadastra é o prefeito. Perfeito. Aí você começa a ver a dependência dele, do eleitor, do prefeito, do vereador. Né? Então ele não vai, geralmente ele vota por aquele que dá a ele alguma coisa, e não aquele que realmente quer fazer alguma coisa para o país, ou para o estado, ou para o município. Nesse sentido, desculpe, doutor, eu acabei interrompendo o senhor. Nesse sentido, como é que você vê, por exemplo, o Instituto da Reeleição? É saudável para a manutenção desse tipo de política, uma vez que a gente vê exatamente isso que você está falando, é um pouco de abuso de poder econômico, abuso de poder político. Né? Quem está no poder quer continuar e usa a própria máquina para isso. Isso é uma pergunta... Estou fazendo pergunta difícil. Hoje a pergunta... Essa questão, eu vou dizer para você a finalidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, só é permitido uma reeleição. Sim. Aqui também é só permitido uma reeleição, mas lá não uma reeleição consecutivo, né? Lá para a vida toda. Lá é uma reeleição para a vida toda. Então, o presidente lá, Barack Obama, ele não pode se candidatar mais. Tanto é que estão sugerindo mudar para Michelle Obama, né? A mulher dele, para substituir o Joe Biden, né? Aqui no Brasil você pode ter uma reeleição, mas você pode voltar ao cargo em seguida. Eu acho que o modelo de uma reeleição, eu acho que está ok, porque 4 anos para você estruturar uma casa é pouco tempo. Com 8 anos, 2 mandatos, eu acho que dá para você fazer muita coisa. Se você não fez, é porque você não vai fazer mais. É a minha concepção, né? Eu acho que pelo que eu tenho visto, e a gente que trabalha com municípios, a gente trabalha e acompanha a evolução dos municípios, a gente vê que em 8 anos dá para você fazer muita coisa. Aí, quando você termina lá, você geralmente coloca lá alguém, uma outra pessoa, e depois você volta, né? E eu acho que essa manutenção das mesmas lideranças, ela termina coibindo o espaço para novas lideranças, né? Você vê, quem são as lideranças hoje, as principais lideranças da esquerda hoje? Né? Você vê, Lula é um grande líder da esquerda. Quem é um grande líder da direita hoje? A gente vê Bolsonaro, será que é o grande líder da direita? Quem é o dos... A gente consegue ver, contar nos dedos os grandes líderes. O que me incomoda só tem direita e esquerda? Exatamente. E o centro, que é... Se você for pegar o centro, você tem 30% lá da direita, 30% da esquerda e 40% do centro. Que o brasileiro médio está no centro. Está no centro. Né? E quem é que fala pelo centro? Quem é que você vê falando pelo centro? O centro é mais fisiologista, ele vai para quem está no poder. Às vezes dá essa impressão, né? Às vezes dá essa impressão. Então, a gente precisa discutir melhor a política, né? Eu sempre digo assim, as pessoas perguntam, mas, poxa, Kennedy, você gosta de... É tudo uma... O pessoal utiliza, né? Porque é muito sujo, porque não sei o quê, porque é política, é eleição, é eleitoral, é tudo muito sujo. Mas eu digo para você, olha, como Platão dizia, né? A desgraça de quem não gosta de política é que vai ser governado por quem gosta. Então, e às vezes quem gosta não é o que vai gostar de fazer a política que você precisa. Exatamente isso. E você pode observar uma coisa, olha, o advogado, o comunicador, o médico, ele chega sempre depois do problema. O político é o único que pode chegar antes do problema. Ele pode antecipar, ele pode crescer um município para determinado local. A vontade política pode criar uma demanda para atender uma coisa que nem existia ainda.
Então, a atividade política é uma atividade que deveria ser e deve ser olhada com muita honradez, com A muita gente dignidade. criminaliza muito a atividade política, né? Exatamente. Quando, na realidade, deveria ser o contrário. Deveria ser aquela... Quem chega ali é porque realmente merece estar ali para representar a todo mundo, né? Então, talvez falta essa mudança de cultura, de postura, não sei, da população entender. Aí eu fico me perguntando, doutor, onde que se aprende a respeitar a política, a entender a política? Seria na escola? Falta isso? Eu acredito que falta, sim. Eu acredito que falta. Agora a gente está no novo ensino médio, né? Vai começar agora a partir de 2025, e existem o que eles chamam de itinerários, né? Então, existe lá um itinerário que chama ciências naturais e política, alguma coisa que volta para essa parte justamente da estrutura do Estado. E que eu acho que é extremamente importante que as pessoas se apropriem desse conhecimento para saber quais são os seus direitos e deveres, né? Muitas vezes a gente só quer os nossos direitos, mas a gente não sabe onde é que a gente vai exercitar nossos deveres. Quando a gente trata do livro aqui, eu fiz questão de tratar não só da parte histórica, contando a direito eleitoral desde a parte do Brasil, colônia, mas também passando pelos princípios e pelas instituições que fazem parte hoje do direito eleitoral, para que as pessoas possam se apropriar e entender como é que faz. Por quê? Como é que o analfabeto hoje, por exemplo, vota? Por que ele vota? Como é que ele chegou a um dia não votar? Qual é o princípio que rege isso? Qual é o princípio da solidariedade? Onde é que está aplicado isso no direito eleitoral? Então, esses questionamentos a gente precisa fazer. A política pública, ela é uma política que busca uma filosofia. Qual a filosofia? É transformar a sua vida, a minha vida, numa vida mais feliz. Que nós possamos ter instrumentos o suficiente ao nosso redor que possa facultar o nosso desenvolvimento como potencial humano. E que a gente possa, como seres humanos, sermos felizes e nós possamos levar isso para a coletividade. E não a coletividade mais local somente. Hoje se fala de uma coletividade mundial, universal. Global, né? Universal. Sim. E porque já a gente vai precisar discutir isso também. De Imagina governos enfim, que não vejam limites de fronteiras entre países. Claro! Nós precisamos... Sabe quando é que o mundo vai se... Pode ser que ele consiga vislumbrar isso, a gente deixe de guerrear entre a gente. Eu acho que estava na hora de aparecer um extraterrestre aqui para a gente começar a dizer, poxa, peraí, a gente precisa se unir aqui. Eu acho que naquela época da Covid, eu acho que foi um momento que a gente ali percebeu a necessidade de uma governança mundial. Claro! Né? Que não dá para ver. Agora a inteligência artificial eu acho que é um novo desafio também, que é sem fronteiras. Então, assim, eu acho que tudo isso precisa repensar o modelo de governança nos países. Você sabe qual foi o maior país produtor de insumos nessa área de EPIs e de medicamentos? Não. Insumos da parte de farmacêutico, máscara e tal. Sim. Foi a China. E os países mais desenvolvidos, capitalistas, que odeiam a China, não sei o quê, compraram da China. Olha só como a globalização ela tem sido um alerta muito grande que a gente não pode mais estar insulado. A gente não pode, nenhum homem é uma ilha em si. E a gente precisa agora estar unidos. A gente precisa discutir, debater. A gente precisa debater o que é que a gente acha certo ou errado. Na verdade, como a gente advoga para todos os partidos... né? Porque cada país tem uma cultura né? diferente, enfim, outros valores. Sim, mas veja, é o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos aqui uma radicalização grande, direita e esquerda, mas nós que advogamos para todos os partidos, né, de todos os matizes políticos e ideológicos, a gente consegue vislumbrar que todos querem uma coisa só. Eles querem encontrar solução para resolver o problema da população. Todos querem isso. Qual é a diferença? Onde é que é a divergência? É o modo como vai fazer. Eu vou ser monetarista, vou ser desenvolvimentista, eu vou ser liberal, vou tornar o Estado mais forte, socialista. É só o meio. Mas o fim, a finalidade... Poxa, como é que eu posso... Por que eu estou me negando a sentar numa mesa para debater quais são os melhores caminhos para minha casa se a outra pessoa tem um pensamento diferente? Pelo contrário. Ideias, pensamentos é a única coisa que quando você soma 1 mais 1, cada um sai com 2, né?
cada um sai com 2, ou seja, você tem 4 e muitas vezes multiplica esses 4. Às vezes sai até com mais, né? Com muito mais, né? Doutor Diógenes, esse livro aqui, ele é dedicado a quem? Aos partidos, aos candidatos, a quem quiser, estudantes? Qual é o objetivo desse livro aqui, doutor? O objetivo desse livro foi consolidar principalmente o conhecimento que eu venho tendo durante esse período todo, ajudar a muitas pessoas, a muitos, não só advogados, mas também estudantes, políticos, né? Pessoas que queiram entrar na política, a entenderem o sistema eleitoral, para se apropriarem do conhecimento do que é a política, do que é o eleitoral, como é que funciona esse sistema, né? E principalmente para os advogados, os novos advogados, que eles aqui tem uma parte toda que é dedicada a eles, que é a parte operacional. Então, aqui a gente tem a oportunidade de ele chegar e olhar assim, como é que funciona uma representação aqui? A representação funciona por conduta vedada. É assim, 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 assado, tem um prazo isso, tem aquilo, as provas são essas, a jurisprudência é essa. Então, além de ter uma parte doutrinária, ela tem também uma parte muito prática para isso, né? E eu dediquei principalmente às mulheres, né? As mulheres da minha vida, né? Que são minha esposa, minhas 2 filhas e minhas duas netas, né? Já tem netas? Já tenho 2 netas, 2 netas. As mulheres também como um todo, e as mulheres que têm coragem de enfrentar, como muitas que passaram e passam por sua bancada aqui, que têm coragem de enfrentar um mundo que é extremamente machista ainda, um mundo que é muito... Principalmente na política, desigual, né, muito desigual, e mulheres guerreiras. Então, a gente trabalha aqui muito com candidatura laranja, como é que pode, como é que não pode. Porque a legislação estabelece percentuais, tanto dos partidos para investirem nas candidaturas, quanto de candidaturas femininas. Exatamente e isso muitas vezes é só disfarçado. É só disfarçado, exatamente isso. 30% tem que ser a cota de gênero que a gente chama, né? Uhum. E eu, nesse livro, eu, inclusive, defendo que não deveria ser só de candidatura, deveria ser de vaga. Ou seja... Como assim de vaga, doutor? Por exemplo, nós temos lá aqui 29 vagas aqui na Câmara Municipal de Natal, entendi. Deveria ser 30% lá para mulheres. Só entra se for mulher. E não só fazer uma reserva das cadeiras. Entendi. Das cadeiras. E isso a gente defende nesse livro porque, para nós, é como a gente vai conseguir realmente fazer com que as mulheres elas venham para dentro. Como se fosse uma cota. Uma cota. Não só a cota de candidatura, mas a cota da vaga em si. Perfeito. E até porque é muito justo, né? É representativo. Quando você vai olhar para o extrato populacional, demograficamente, você vê a quantidade de mulheres que o país tem, e aqui no estado também não é diferente, mais mulheres do que homens, mas a representatividade é bem inferior. Para você ter ideia, uma pesquisa... Hoje tem 3 mulheres na Câmara? 3 mulheres na Câmara. E, para você ter ideia, hoje no país, de 2022 para cá, são 14% apenas de mulheres que ocupam cargo eletivo. 14% no Brasil. E isso dá problema para o partido, né? Dá problema. Não é que dê problema... Eu digo assim, é quando eles tentam burlar essas cotas aí, ou colocar candidaturas laranjas, que depois se verifica que a mulher estava ali, não sabia nem que era candidata, já teve histórias assim. Só que no estado de 2020 para cá, nessa última legislatura, foram caçados vereadores dos municípios de Ceará-Mirim, Touros, Macau, se eu não me engano, 7 municípios. Eu não lembro agora todos eles. Mas 7 municípios foram caçados. Derrubou toda a chapa por causa da candidatura laranja. Somente aqui no estado. Mas isso teve Ou no seja, Brasil quando todo. tem uma candidatura que não é para valer, cai quem foi eleito. Cai quem foi eleito. Entendi. Mossoró. Inclusive, Mossoró foi emblemático, porque Mossoró caiu a candidatura laranja e a única eleita que tinha foi Larissa Rosato, que também caiu. Pronto, Mossoró é um caso que vitima, inclusive, a própria mulher que foi eleita, né? Então, mas é uma consequência da lei. Cai tudo. É caçado todo mundo que foi eleito quando é candidatura laranja, né? E isso é uma coisa que a gente precisa ter, porque é como você bem fala, a gente está falando de representatividade. Se a gente não tiver a visão da mulher de forma
sistemática, de forma perene, dentro das casas legislativas, dentro do parlamento, a gente perde a qualidade do olhar materno, do olhar da mãe, do olhar da mulher, né, para a nossa legislação. E a nossa legislação fica uma legislação como ela está hoje, uma legislação ainda muito machista, uma legislação onde a gente precisa discutir agora estupro marital, que não existe na legislação e tudo mais, e a gente está vendo isso, né, em todo momento. Doutor Diógenes, quando não está dedicado ao direito eleitoral, o senhor falou há pouco de família, quais são os seus passatempos? O que é que o senhor gosta de fazer? Vamos falar agora sobre o ser Diógenes, Kennedy Diógenes. Eu gosto de escrever. Quando não está escrevendo, ele gosta de escrever. Mas escreve sobre o quê? Sempre assuntos ligados ao direito? Não, eu tenho um romance, né? Eu escrevi já um romance. Eu vou mandar para você aqui, Matrioska. Esse romance. Matrioska, aquelas bonequinhas russas? Aquelas bonequinhas russas, mas a gente escreveu um romance. É só o título, né? Porque são histórias dentro de histórias. Eu gosto de escrever, eu gosto de viajar. Viajar, para mim, é trocar a roupa da alma, né? E a gente consegue, assim, viver e suportar a vida. Eu sou espírita, então, assim, tenho uma das coisas grandes que eu gosto também de fazer é estudar o espiritismo. Então, eu tenho uma vivência nisso que me dá muita segurança e muito propósito no que eu quero fazer, né? E aí, como uma pessoa que gosta de ler, como é que o senhor avalia, por exemplo, os políticos aqui do Rio Grande do Norte? Imagino que o senhor já deve ter trabalhado com vários prefeitos, enfim, pessoas que ocuparam cargos políticos. Como é que o senhor vê essa relação com os políticos do Estado? O que é que o senhor vê que a gente possa dizer assim, vale a pena, não vale a pena? O que é que o senhor aprendeu nessa troca? Eu aprendi que são os políticos do Estado do Rio Grande do Norte, especificamente, né? A gente trabalha com outros políticos também. Por exemplo, em 2022, trabalhamos com o Paraná, né? O nosso sócio, Sanderson Mafra, trabalhou diretamente com o Ratinho Júnior, que foi eleito lá. E a gente trabalhou com o pessoal do Amazonas também, Fabrício Bruno, que foi para o Amazonas, Breno, que trabalha muito comigo aqui. E eu, aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu vejo que são muito bem intencionados. O que é que falta? Falta, muitas vezes, informação. É saber o que pode e o que não pode. É se assessorar de profissionais que digam não. Porque... Às vezes fica só aquele puxa-saco, né? É como Santo Agostinho diz, né? Balançando a cabeça, tá lindo, e não consegue ter uma visão crítica, e as pessoas precisam exatamente disso. Então, assim, faltam políticos que eles consigam olhar de forma mais clara as coisas sem estar dentro da bolha deles, porque eles ficam dentro de uma bolha muitas vezes, né? Aí Santo Agostinho diz uma coisa que eu acho massa, eu acho muito bacana. Ele diz assim, eu prefiro os críticos que me corrigem do que os bajuladores que me corrompem, né? Então, o que eu vejo... Isso aumenta o ego da pessoa e ele fica mais cego ainda. Totalmente sem propósito, né? Então, a gente hoje trabalha muito nessa de dizer, olha, não pode, você tem que fazer assim. Porque é tão simples fazer o que é certo, o que é correto. Mas é difícil, doutor, convencer, porque eu fico imaginando, uma pessoa, eu já convivi com alguns políticos, vamos dizer assim, tem uns que ficam cegos assim e acham, fui eleito, eu sei tudo, eu sou o melhor e pronto, acabou, tem que ser do jeito que eu quero. É meio difícil, às vezes, quebrar essa parede de ego. É porque, graças a Deus, desses políticos não chegaram no escritório ainda, não. Né? Os nossos políticos são mais tranquilos. Que bom. Eles estão mais conscientes de que precisam de uma boa assessoria, tanto jurídica, quanto contábil, quanto de comunicação. Você sabe que a comunicação hoje ela é um instrumento fundamental para qualquer gestor. O gestor que diz, eu não vou gastar dinheiro, ele está completamente equivocado, porque se ele não souber se comunicar com o cidadão, com o administrado, ele não vai conseguir transferir para ele aquilo que ele está fazendo. E não é só para se valorizar, não, é para que ele saiba o que está sendo feito na cidade, no seu bairro, é para que ele saiba... É estratégico. É estratégico, é fundamental, é essencial. Aliás, um pilar da democracia. A comunicação, o Matrioska que você falou, o protagonista é um jornalista, viu? É o jornalista, o protagonista desse romance é um jornalista. Depois eu vou mandar para você. Por favor. E por isso, por causa da comunicação, da importância que nós damos à comunicação, é assim uma importância tremenda. Se ele não souber
utilizar isso. E, graças a Deus, os políticos que estão no escritório, que a gente tem a oportunidade de conversar, eu não vejo nenhum que seja tão obtuso ao ponto de dizer que não precisa disso, não precisa daquilo, não, sabe? Doutor, como é que o senhor imagina esse processo do direito eleitoral, fazer um exercício aqui de futurologia, nos próximos anos, como é que o senhor imagina a democracia do país, para onde a gente está caminhando, né, diante de todos esses desafios que a gente vê, essa polarização, para onde a gente está caminhando? A gente está caminhando para uma democracia cada vez mais líquida, mais volátil, líquida no sentido de volatilidade mesmo. Sim. Eu não sei se os mandatos eles ficarão mandatos como hoje são por prazo determinado. Talvez seja um mandato como na Inglaterra, que são mandatos por prazo indeterminado, com confiança, com confiança que eles chamam de moção de desconfiança, que qualquer momento em que ele errar, ele pode cair, os impeachments ficarão mais... O Brasil já tem um histórico de impeachment. Né? Os impeachments ficarão mais perenes, mais constantes. Talvez num processo mais rápido, né? Menos demorado, porque o impeachment do Brasil é um processo que depende do Congresso. E dentro de 5 anos, a urna vai ser essa aqui. Celular? O celular. Dentro de 5 a 10 anos, a urna será o celular. Você vai estar na sua casa, isso vai diminuir, inclusive, a questão de compra de voto, transporte de eleitor. Hoje em dia, muitos conselhos regionais, conselhos federais fazem toda a eleição virtual. E, muito provavelmente, com inteligência artificial para validar a eleição, para validar o candidato, eu acredito que isso vai ser uma constante a partir de alguns anos. Né? Maravilha. Quem quiser ganhar o livro, como é que faz? Ganhar, comprar? Como é que é? Não. Eu vou sortear um, né? Dois. Vamos sortear dois. Vamos sortear um é seu. Um é meu. Então é meu. Então. É seu que você vai estudar. Esse aqui vamos fazer o seguinte. Esse daqui, a primeira pessoa que comentar na live, deixar um comentário, eu mando para ele. Tá bom? Combinado assim? Fechado. Esse daqui, tá bom? E se alguém quiser o livro, como é que faz? Tá lá no Google Livros. Você compra lá a versão e-book. A versão e-book está lá. Sim, para baixar. Para baixar, você está à disposição. Ou na Submarino, o site Submarino, você vai lá e você tem a versão física, que é essa versão aí. Né? Maravilha. Doutor Kennedy, queria agradecer bastante a nossa conversa. Obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns aí pelo trabalho e muito sucesso pela frente. Eu que agradeço e muito sucesso para você cada vez mais, tá certo? Obrigado. Fique com Deus. Valeu, gente. A gente volta no próximo programa, no próximo blog Antenado. Até lá.